prazer enorme tê-los aqui reunidos mais uma vez nesse evento, né, mensal que a Trinos, a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro, está promovendo. O nome do evento, o título do evento é Por Falar em Biografia, e todo mês a gente tem um dos coordenadores da Trinos ou um dos amigos convidados apresentando a biografia de uma personalidade, de alguém que foi significativo para a história da humanidade e que pode inspirar todos nós, né, por meio das experiências da biografia vivida, inspirar com aspectos, perguntas ou reflexões sobre a própria biografia. Esse é o grande objetivo que a gente tem com essa programação, além de ser um espaço de reunião de amigos, de pessoas muito queridas que, de alguma forma, foram cruzando o nosso caminho aí na jornada dentro da antroposofia e do que é a formação biográfica. Hoje nós temos a Maísa Guapiaçu, uma amiga nossa de longo tempo, conheceu a minha, a Heloísa e a Mônica, que somos os 3 coordenadores da Trinos que estão hoje aqui com vocês na formação biográfica, que começamos em 2011, não é isso? Foi de 2011 a 2015. E ela estudou a biografia da Frida Kahlo e se ofereceu, se prontificou a fazer parte aqui da nossa programação e vai nos presentear hoje com essa biografia, contada assim por uma pessoa que é apaixonada por contar histórias. Então já dei um spoilerzinho aqui, Maísa, mas eu não consegui resistir de citar essa delícia que é ouvir as histórias contadas pela Maísa. Então, querida, com você a palavra, tá? Faça aí a sua apresentação e traga a Frida para nós. Obrigado. Pois não. Super obrigada, Carlos. Assim, primeiro agradecer essa oportunidade, né, de dividir essa minha paixão pela Frida, né, que foi e tem sido uma grande professora para mim, né, em muitos sentidos. Então, o Carlos já me apresentou, né, eu sou Maísa Guapiaçu, eu sou carioca, eu moro aqui em Curitiba há mais de 30 anos, e vivi várias vidas nesta vida, né, então eu já fui... a minha formação básica é engenharia florestal, então eu sou engenheira florestal, tenho mestrado em conservação da natureza, então a primeira elipse da minha vida, nessa espiral ascendente da minha vida, foi assim, né? Eu fui professora universitária lá no Rio, na Rural do Rio, depois eu vim fazer o mestrado em Curitiba, me apaixonei pela cidade e fiquei aqui, e depois de sair da universidade comecei a trabalhar aqui numa ONG, de conservação da natureza, e aí eu descobri a antroposofia, e aí eu fui fazer um biográfico, e aí eu disse, é isso que eu quero na minha vida, né? Então a coisa foi fazendo assim. E na nossa formação, em todas as formações biográficas, antes da gente acabar, para acabar como trabalho de conclusão de curso, a gente escolhe essa biografia da personalidade. E aí eu quero contar para vocês como é que a Frida chegou na minha vida, né, para a gente ver esse caminho maluco, né? Então, vamos falar um pouquinho da Frida, né? Que ela vai... e essa visão que eu vou trazer da Frida é essa coisa, como é que a máscara que ela vestia para o mundo virou rosto. Virou o próprio rosto dela. Né? Então, vamos lá. Então, o nome da Frida, eu vou falar do nome dela, depois vou falar como conheci para seguir aqui o ritual. Era Madalena Carmen Frida, que se escrevia antes com a grafia alemã, Kahlo e Calderón de Rivera. Então, Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón de Rivera. Frida nasce em 6 de julho de 1907, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e morre em 13 de julho de 1954, com 47 anos. Como é que eu cheguei a Frida? Eu cheguei a pé. Eu fui andando, né, literalmente, para chegar na casa da Frida, no Museu Frida Kahlo. O que tinha acontecido? A gente andou quase 3 quilômetros a pé, que a gente não sabia direito onde é que era, e foi andando, e a gente chegou nessa esquina com aquela muvuca que vocês estão vendo, e chegamos essas mulheres aqui, 5 mulheres. Esta mulher aqui, que chama Maria Laura Gutierrez, que ela é uma terapeuta artística,
ela estava fazendo um trabalho sobre a Virgem de Guadalupe e resolveu fazer o caminho da Virgem de Guadalupe no México e intuiu que precisavam ser 5 mulheres. Então, esta aqui, que é a Marta Teixeira da Cunha, minha grande mestra, me convidou. A Maria Laura convidou a Beate Roda, que é outra terapeuta artística, e ela convidou a Maria Ilse, e chegamos às 5 no México, cada uma falando uma língua, né? E aí nós fomos na casa da Frida Kahlo, no Museu Frida Kahlo, fomos fazer o caminho de Guadalupe, e um dia fomos no Museu Frida Kahlo, que a gente está na fila para entrar, né? Isso em 2015 ou 2014. E no Museu Frida Kahlo, entre outras coisas, eu me deparei com esta obra e passei muitos minutos na frente desta obra, tentando entender o que estava acontecendo ali. E eu, que estava preparando a biografia do Einstein, desisti do Einstein, eu sempre digo que a Frida deu uma rasteira no velhinho, né? E aí fui trabalhar na biografia da Frida. Então foi assim que eu cheguei lá, né? E aí, assim, olhar a vida da Frida sob essa perspectiva, né, da metodologia biográfica, dos arquétipos da biografia humana, me ensinou um monte de coisa, entre elas, assim, Frida é feita de imagens, ela se revela em imagens, né? E me revelou essa força dessa manifestação imagética na biografia. Como é que a gente consegue olhar, né, a biografia, olhar os fatos da biografia e entender de onde aquelas imagens surgiram? E é essa visão que eu quero trazer para vocês, né? E uma coisa assim que o Carlos me passou um roteirinho, algumas coisas para a gente falar um pouco, né, sobre como é que essa biografia me chega na vida, né? E essa personalidade se revela para mim assim uma pessoa que é fruto de si mesma. E quando eu olho a biografia da Frida, todas as vezes que eu olho a biografia da Frida, me vem uma pergunta, né? Ou me vem uma constatação: o que ela fez com o que a vida fez dela? Que é uma pergunta biográfica que a gente pode fazer. A gente pode olhar para a nossa vida e pensar nisso, né? O que eu fiz com o que a vida fez de mim? O que eu posso fazer daqui em diante com o que a vida fez de mim? Né? E assim, o que a Frida me trouxe, né? Eu estou seguindo esse roteirinho aqui, foi pensar assim que dor e sofrimento são coisas diferentes, né? Eu concordo com aquela máxima que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, a gente sofre o quanto quiser a partir de uma dor, né? Ela me ensinou que a dor sem pudor, né, dói, e apesar de, e por causa de, e a despeito da dor, eu vivo. Então, ela me trouxe isso, né, que está tudo bem doer, né, que não faz sentido. Eu, como boa fleumática, né, que sou, eu não tenho muitas paixões, assim, muitos incêndios externos, né, e a Frida me ensinou sobre os incêndios externos. Né? Legal, né? Então, eu vou convidar todo mundo, estou vendo que tem um monte de gente chegando, mas nós já estamos aqui, para olhar um pouquinho essa imagem aqui, que é uma das mais conhecidas da Frida, né? Que é um quadro que ela chamou Las Dos Fridas, que são as duas Fridas, e a gente vai falar dele um pouquinho depois, mas eu queria que vocês observassem. Vamos observar um minutinho, e a partir, tá, da observação dessa obra, eu vou convidar vocês para uma reflexão. Olhando para a nossa própria biografia, a gente pensar, qual que é a minha essência? A essência que me nutre, que me mantém e que me cura. Vamos fazer essa reflexão, quem tiver lápis e papel pode anotar isso, é bom a gente escrever, né? O que vier primeiro à cabeça a gente escreve. Mas fica quem não conseguiu acabar, quem quer escrever mais pode desenvolver depois, mas vamos ficar com essas perguntas. Quando a gente fala de biografia, a gente fala com conviver cada vez mais com perguntas. Agora entrar na vida da querida Frida.
Então, as origens de Frida, aqui eu trago uma imagem, que é um quadro pintado quando ela tinha 29 anos, aqui embaixo são o pai e a mãe da Frida, o Guilhermo Kahlo, né, que ela, William Kahlo, e a Matilde Calderon, que eram os pais, né? Então, assim, da onde que eles vieram, né? Da onde a Frida vem? O pai da Frida, ele migra da Alemanha para o México aos 19 anos, né? E aí eu vou jogar um mito no chão, brabo, mas jogar um mito mesmo. Ele não era judeu, que a Frida a vida inteira divulgou que o pai dela era judeu, ele não era judeu. Em 2005 foi feita uma pesquisa documental e se descobriu que ele era alemão, a origem dele era alemã, toda alemã, sem origem judaica, que ele era protestante, ele foi batizado na igreja protestante com 1 ano de idade. Então foi um mito que a Frida construiu, né? Então ele vem para o México, ele tem um problema lá com a madrasta dele, e ele vem para o México e casa-se em 1893 com uma mulher chamada Maria Cardenho, com a qual ele teve 2 filhas. No parto da segunda filha, Maria morreu, e ele trabalhava numa loja, numa joalheria, junto com a Matilde Calderon, e 3 meses depois que a primeira esposa dele morreu, ele se casa com ela. Né? Ele, viúva, 3 meses depois, casa com a Matilde Calderon. E a Matilde, nesse casamento com a Matilde, ela o convence a ser fotógrafo, como o pai dela era, e ele abraça a fotografia, e ele ganha dinheiro fotografando, e eles, depois de se casarem, ele ganha um contrato do governo de Porfírio Dias, para fotografar monumentos mexicanos, e faz isso por 4 anos. Então ele casa com a Matilde, ele era ateu, completamente ateu, e a Matilde era uma católica fervorosa, de mão firme, era o que a gente chama de uma mãe de senhoritas, né? A Matilde teve, logo depois do casamento, ela teve uma filha chamada Matilde, depois ela teve a Adriana, depois ela teve um menino que morre bebê. No mesmo ano que ela teve esse menino, que ele morre, ela engravida da Frida, e a Frida nasce no dia 6 de julho de 1907, como eu já falei, né? Então ela era uma dona de casa prendada, lidava com esse marido esquisito, que era muito quieto, muito calado. Então, depois do filho, nasce a Frida, e 11 meses depois nasce a irmã dela, Cristina. E aí eles param de ter filhos, né? O Guilhermo era músico, ele gostava muito de tocar piano, ele, inclusive, em casa se fechava para tocar piano, sozinho. Ele era muito quieto, muito calado, e ele retocava as fotos preto e branco, os retratos, né, como se fazia antigamente, fazia colorir os retratos. Ele gostava de pintar aquarelas, e ele tinha epilepsia, ele sofria de epilepsia. E isso faz sentido para a gente, quando a gente vai entender. Então, esse quadro aqui mostra, né, a origem dela é mexicana, mostra a origem dela alemã, a gente vê de onde ela herdou as sobrancelhas juntinhas, né, possivelmente da avó alemã, o pai e a mãe, e aqui a Casa Azul, né, ela é ligada com essa Casa Azul aqui. Então, a gente vai falar, acho que até antes de eu chegar a isso, eu vou falar um pouquinho do contexto, né? Então, até quando a Frida nasce, o pai está ganhando bastante dinheiro, ele construiu a Casa Azul, mobiliou maravilhosamente, estava tudo correndo bem, até que no dia 7 de julho de 1910 ocorre a Revolução Mexicana. E aí o governo cai, ele perde o contrato do governo, e aí a família começa a passar dificuldades, né? E o que acontecia com o México naquela época? Tinha diferenças sociais muito grandes, portanto que teve a Revolução, né? Muito racismo, eles queriam imitar a França, tanto que os prédios públicos construídos naquela época eram prédios que imitavam os prédios franceses, né? Então, era um país que tinha muitos valores machistas e patriarcais, e, por outro lado, tinha um mundo que estava mudando, tinha um catolicismo arraigado muito preconceituoso, né? O catolicismo dos ricos, com preconceito com relação aos pobres.
E nesse período de vida da Frida, ela passou por 2 guerras mundiais. A primeira, que foi de 1914 a 18, e depois a segunda, que foi de 39 a 45, sendo filha de alemão. Então, assim, pensando nos 3 primeiros setênios da Frida, eu batizei esses 3 primeiros setênios e a gente vai entender um pouquinho por que eles têm esses nomes. Né? O primeiro setênio eu chamei de Caindo do Ninho, de 0 a 7 anos. O segundo setênio, dos 7 aos 14, O Fogo que Me Esquenta. E o terceiro setênio, A Dança Louca dos Planetas. E esse foi o verão da vida da Frida. Aqui está a Frida, né? Aqui está a Frida na infância, no primeiro setênio. Ela conta que ela entrou no jardim da infância com 3 ou 4 anos, então a Frida tinha 11 meses quando a Cristina nasceu, então a mãe não amamentou mais. Ela ganhou uma ama de leite, que a mãe fazia lavar o bico do seio com água e sabão, né? E a mãe entrou em depressão depois que perdeu o filho, né? Então ela teve tanto a Frida como a Cristina dentro de um processo de depressão. Então, a casa tinha cuidado, tinha muitas empregadas, muitos criados ajudando na casa, na criação, no cuidado. As 2 irmãs mais velhas, as meia-irmãs de Frida, ficaram junto com elas, até que a Matilde não aguentou criar filhos que não eram dela, e elas entraram num colégio interno, né? E aí Frida conta, e essa foto aqui, né, mostra a Frida na escola. Ela diz que quando tinha 4 anos, a colocaram numa escola de parvulitos, ou seja, numa escola de burrinhos, de idiotinhas, né, que ela achava as crianças bem burrinhas dessa escola. E um fato que aconteceu e que a gente vai ver lá na frente reverberar, que a coisa que mais emocionou e que ela lembra da escola foi quando a professora, com uma laranja e uma vela, começou a falar dos astros, começou a falar do Sol e da Lua. Né? E a gente vê que mais tarde na obra da Frida, e também por causa de um evento que aconteceu depois, aparecem muito o Sol e a Lua no canto, essa polaridade do Sol e Lua. Então, esse primeiro setênio segue, e aí no finalzinho do setênio, a Frida aqui está com 6 anos, olha que delicinha, né, de criança. E pouco depois dessa foto, ela fica doente. Então, há controvérsia se foi poliomielite, essa foi a versão da família, que ela teve poliomielite. Havia dúvidas se ela tinha uma doença congênita, que já tinha nascido com essa doença congênita, porque as pessoas falavam, né, que as 2 irmãs iam em muitos lugares, a Frida sempre no colo e a Cristina ia andando. Então, houve depois um diagnóstico de espinha bífida mais tarde, mas, enfim, um mistério, aconteceu alguma coisa e a Frida adoeceu. E aí ela termina esse primeiro setênio, né, essa casa que tinha cuidado, mas não tinha tanto carinho, não tinha muito aconchego, mas eram bem cuidadas, ela era muito amiga da irmã, as irmãs, a mais velha tinha 7 anos quando ela nasceu, a outra tinha 5 anos, e meio que cuidavam uns dos outros. E a Frida tem essa poliomielite, e aí a gente passa para o segundo setênio. Isso aqui é uma imagem da Frida, logo depois, quando ela fez 7 anos, logo depois da poliomielite. A gente vê que mudou bastante, né? A fisionomia endureceu, tinha esse costume, quando ficavam doentes, cortavam o cabelo das crianças para elas ganharem força, né? Para não perder força, criando um cabelo grande. Né? E esse setênio eu falei, o fogo que me esquenta. Porque se essa menina não tivesse um fogo interno, ela não tinha passado por esse segundo setênio, porque ela ficou doente bastante tempo. E aí uma coisa muito interessante, quem se aproximou dela, quem cuidou dela, quem levava a Frida, porque na época era a fisioterapia, levou a Frida para fazer natação, levou a Frida para lutar boxe, levou a Frida para aprender a jogar futebol, era o pai. Ela se aproximou bastante do pai. A mãe continuou com as obrigações dela em casa, tentando equilibrar economicamente a família, que começou a vender os móveis franceses, começou a vender as louças para poder sobreviver. O Guilherme se especializou em fotografia. Então, a Frida ficou muito próxima dele, foi ele que cuidou, e por causa da doença, a Frida entrou na escola mais tarde. Ela entrou com 8 anos e começou a sofrer bullying. Os meninos chamavam a Frida de Frida Calo Pata de Palo, né? Frida La Coja, Frida Coxa.
E a Frida reagia com... assim, ela reagia com raiva para isso, né? Então, ela brigava com os meninos, ela xingava quem fazia bullying. Ela era engraçada que ela andava, dizem que ela andava de bicicleta para lá e para cá com um macacão e uma mochilinha nas costas, né, que parecia um açougue, e subia em árvores, jogava pedra, e jogava futebol, e fazia tudo aquilo que, com uma atividade muito grande sendo coxa, e lutava boxe, e jogava futebol. E nessa mochilinha, era engraçada que ela carregava o mundo nessa mochilinha. Ela tinha material de pintura, de desenho, carregava concha, carregava semente, carregava uns livros do pai em alemão com letras góticas, que ela achava aquele formato maravilhoso, e ela se tornou companheira do pai nas excursões por Coyoacán, onde eles moravam, que agora é a Cidade do México, mas era um distrito da Cidade do México, e ela ajudava o pai a carregar os equipamentos. Ela fala que quando o pai tinha os ataques epiléticos, ela ficava cuidando dele e cuidando do equipamento dele para não roubarem. E aí a gente tem uma coisa interessante nesse setênio, que a gente vê biograficamente. O primeiro setênio é o nosso ninho, né? O segundo setênio a gente começa a ir para o mundo via escola. A escola vira o centro, né, da nossa vida. E aos 9 anos, a gente tem um momento nesse setênio que a gente chama do Rubicão, que é o momento que a gente se dá conta que agora só resta crescer, que a infância vai ficar para trás. E esse Rubicão da Frida aconteceu com uma coisa muito interessante. A irmã dela começou a namorar um rapaz que a família não gostava, e aos 9 anos ela ajuda a Matilde a fugir de casa. A Matilde combina de fugir de noite, ela abre a porta para a Matilde sair, tranca, para os pais não se darem conta, e ajuda a Matilde a fugir. E aos 9 anos também ela fala que ela tinha uma amiga invisível que ela soprava no vidro da janela, e aí ficava enevoado o vidro, ela desenhava um círculo, e ela entrava naquele círculo, e ali ela ia para o mundo que ela encontrava essa amiga imaginária, né? Isso com 9 anos de idade, né? E aí ela disse que aquela amiga era o complemento dela, era quem consolava, quem ajudava, e a gente sempre acaba se perguntando, será que as duas Fridas que vimos ali no início, começou ali, né? Essa dualidade começou ali, aos 9 anos, né? E aí eu ia falar uma coisa para vocês que dá para falar agora, né? A gente olha as biografias da Frida, tudo que se escreveu sobre a Frida, e o que a Frida falou sobre ela mesma. A Frida tinha uma mania ela tinha uma interpretação criativa da verdade, ela não mentia, né? Ela criativamente reinterpretava a verdade, né? Então, quando ela ficou mais velha, ela começou a dizer que ela havia nascido em 7 de julho de 1910, quando aconteceu a Revolução Mexicana. Então, muitos quadros, muitas coisas que ela assina, o próprio diário da Frida, ela se trata como se tivesse 3 anos menos, que tivesse nascido em 1910 e não em 1907. Né? Então, isso é uma coisa interessante da Frida. Então, ela ia criando, né, recriando essa verdade. E aí ela estuda na escola, aprende a ler, é uma excelente aluna. Depois ela entra na Escola de Formação de Maestros, né, e começa a esconder a perna aleijada nas fotografias de família. Então, a perna direita da Frida, que era a perna que sofreu, né, com o processo da paralisia, ela começa a tirar fotos e esconder. Aqui também, ó, à esquerda, que está para frente, aqui também, né, ela começa a esconder. Né. Aí, quando ela vai para o terceiro setênio, que eu chamei da ciranda louca dos planetas, ela resolve ser médica por volta dos 12 anos, que é quando a gente vem esse chamado de vocação, ela resolve ser médica, e ela e o pai montam um programa de estudos, e ela resolve entrar, eles faz concurso para essa Escola Nacional Preparatória, que era a melhor escola de ensino médio do México. A Frida tinha 15 anos, e aqui eu marquei, ela escreveu que tinha 12, né, em 1922, vamos fazer a conta, 1907, mas 15 anos, 22, mas ela escreveu que ela tinha 12. Ela entra nessa Escola Nacional Preparatória,
que é uma escola que tinha 2.000 alunos, homens, e 35 mulheres. Então, que era uma escola que controlavam bastante as meninas tinham um local de recreio especial, iam com uma inspetora para todo lado, e a Frida começou a burlar tudo isso, porque ela sai de Coiacã, pegava um ônibus, né, que eles chamavam de um caminhão na época, e ia para a Cidade do México para estudar, essa menina de 15 anos. Né? Então, ela tinha uma inteligência muito viva, ela e o pai montaram um programa de estudos para a preparação dela para entrar para a faculdade de medicina. Então, ela era bem esbelta, com o corpo assim, bem proporcionado, ela usava 4 meias para disfarçar a finura da perna direita dela. O que acontecia na família da Frida? A mãe era muito religiosa, então eles tinham que ir à igreja todo dia, eles tinham um banco na igreja da família, e o pai ateu, o pai tinha um estúdio de fotografia na Cidade do México, e ela trabalhava ajudando ele a retocar, a colorir as fotos, né, dele, que ele fazia. Então, assim, um amigo dizia que ela tinha, vou ler isso aqui, era uma adolescente frágil que radiava uma estranha vitalidade, uma mistura de ternura e vivacidade obstinada. E dentro de casa era a mãe que mandava, o pai se omitia, mas ele era o rei da casa, então o que ele fazia, se ele estava com dor de cabeça, ninguém podia falar, ele comia sozinho e ia embora, ia para o estúdio dele tocar piano, a Frida muitas vezes ficava sentada na porta escutando, e a Frida era a filha preferida dele. Ele falava isso em família, que ele gostava mais da Frida porque ela era mais inteligente. E as irmãs aceitavam isso, a família aceitava isso na boa, e ela era realmente muito inteligente. Né? Tanto que na escola preparatória ela aprendeu a ler em alemão, em francês e em inglês, além do espanhol. Né? Lia os filósofos alemães como se estivesse lendo tira de quadrinhos. Ela dizia, era tão fácil como ler tira de quadrinhos. Né? E na escola ela entrou para um bando que chamavam os cachuchos, porque eles usavam um chapéuzinho característico, que era a elite, vamos dizer assim, intelectual da escola. E ela se juntou a esse grupo de 9 pessoas. Tinha 2 meninas, ela e mais uma ali, né? E aí, nessa coisa de eu saio de Culiacán e vou para a Cidade do México, ela descobriu a liberdade. A Frida alugava bicicletas e não pagava e saía andando de bicicleta pela Cidade do México inteiro, né? Ela e os amigos da escola, tinha um que tocava violino, iam para o Zócalo, lá para a Praça Central, e ficavam tocando violino e ela recolhendo dinheiro no chapéu para eles comprarem comida, doce. Ela chegou a ser expulsa da preparatória porque aprontavam, tinha um professor que eles não gostavam e os cachuchos fizeram isso, né? A Frida junto, levaram um burro para dentro da sala, quando ele entrou, tinha um burro na sala, dentro da sala, porque eles achavam que o cara era um burro, né? Ela chegou a ser expulsa da preparatória, mas a danada da menina foi até o ministro da Educação e, conversando com ele, conseguiu convencê-lo a ser readmitida, a Frida aos 12 anos. Né? Ela começa a namorar Alejandro Arias, que era o líder dos cachuchos, e aí ela começa a vida sexual dela nesse 3º setênio. Aos 17 anos ela teve uma experiência homossexual com uma bibliotecária, que eles estudavam numa biblioteca, tinha um canto na Biblioteca Nacional, e ela conheceu essa bibliotecária, e o Alejandro falava assim, que sexo para ela era uma forma de exercer a liberdade e aproveitar a vida. Então ela tinha 2 vidas. Em Culiacán era menina de família que ia para a igreja, que ia para a missa, e ali na Cidade do México ela vivenciava essa liberdade. Né? E lá na preparatória ela viu pela primeira vez Diego Rivera, que pintava um mural na escola, e ela ficou fascinada por ele, e ela inclusive disse para as amigas que ela queria ter um filho com ele, já ainda nesse 2º setênio, né? Aliás, no 3º setênio, que ela queria ter um filho com ele, e as meninas diziam, nossa, mas ele é muito sujo, é muito esquisito. Ela falou, não, eu dava um banho nele, deixava ele direitinho e eu ia ter um filho, quero ter um filho com ele. Né? E esses cachuchos, esses amigos, né, dela, ela chamava de carnales, eram amigos, era a minha carne, a própria carne dela.
Então, e aquele desafio intelectual, eles escreviam entre eles em várias línguas, e ela aprendeu muita coisa. E em casa, a mãe e as tias na religião consideravam que a ignorância era uma virtude feminina. Então, era um embate muito forte em casa, a situação da casa cada vez piorando mais, e ela se viu obrigada a trabalhar, e me arranja um emprego na contabilidade de uma madeireira, e lógico que o caixa nunca fechava, é lógico que eu não sabia o que estava acontecendo com o dinheiro, ela era despedida, e aí ela vai trabalhar na oficina do gravador chamado Fernando Fernandes, né? E aí, já por final, ela começa a questionar essa coisa dessa família organizada, e ela começa a aparecer em fotos de família vestida de homem. Então, essa foto foi tirada pelo pai dela, mas na mesma época que foi tirada essa aqui, né? Então, aqui a gente tem a irmã Adriana, aqui tem a Cristina, aqui está a Frida, aqui é uma prima, e aqui é o enteado da Adriana. E a Matilde não está aí porque ela não era admitida em casa, porque ela fugiu de casa. Então, esta era a Frida aos seus 18 anos. E aqui são duas imagens aos 17 anos, então em casa ela pintou essa charola de flores, que toda boa menina mexicana pintava, que era uma das prendas, precisava saber bordar, cozinhar, cuidar da casa e pintar. E ela fez essa, na oficina de gravação do Fernando Fernandes, ela fez essa imagem, né, que chama Dos Mujeres, essa imagem. Tá? Então a gente começa a perceber esse contraste dessas duas vidas da Frida, né? Essa polaridade, essas duas Fridas, talvez. E aí, aos 18 anos, acontece um acidente. A Frida está saindo da escola com o Alejandro Arias, que ele namorava, a família não admitia. Ele a acompanhava de caminhão, né, de ônibus até Coyoacán, todos os dias, ficava com ela, depois ele pegava o ônibus de volta para a Cidade do México, e num dos dias eles estavam saindo, pegando um caminhão, né, um ônibus, e esse caminhão foi abalroado por um bonde, e essas duas obras estão aqui, ela pintou as duas quando ela tinha 19 anos, para comemorar um ano de acidente, tanto que aqui embaixo está escrito, né, 19 de setembro de 26, o acidente foi em 19 de setembro de 25, quando ela tinha 18 anos, e aí foi um acidente seríssimo, né, e eu preciso ler o que aconteceu, preciso entenderem como isso mudou a vida da Frida. O Alejandro, ela foi cuspida do bonde, né, a roupa dela praticamente rasgada, e devia ter um operário ali no bonde, no ônibus que ela estava com pó, um pintor que estava com pó de ouro de retocar a igreja, ela se viu coberta de ouro e jogada no chão. E o Alejandro saiu meio tonto e ficou perto dela, e quando as ambulâncias chegaram, os médicos disseram, nem leva porque ela vai morrer. E ele começou a insistir, era no centro, e os amigos da preparatória ouviram aquela confusão e foram lá e viram a Frida e fizeram uma pressão, e uma ambulância a levou para a Santa Casa. O que aconteceu com a Frida nesse acidente? Preciso ler isso. Ela fraturou a terceira e quarta vértebras lombares e uma vértebra cervical, teve 2 costelas quebradas, 3 fraturas na pelvis, 11 fraturas na perna direita, fraturou o pé direito, e teve uma ferida penetrante do abdômen, porque a barra aquela de metal de segurar no ônibus empalou a Frida, entrou pelo quadril esquerdo e saiu pela vagina, rompendo o lábio vaginal esquerdo. Teve peritonite aguda e deslocamento do ombro esquerdo. Então, assim, desde esse acidente, eu posso declarar isso como pura verdade, a Frida jamais teve um dia na vida sem dor, a partir desse acidente. Então, ela ficou internada um mês na Cruz Vermelha, e imobilizada, coberta de gesso, e ela dizia que quando ela estava sozinha, ela via a morte rondando ali. Os pais ficaram doentes quando ela sofreu o acidente, o pai perdeu a voz, a mãe não podia ouvir falar do acidente, que ela desmaiava,
baixava a pressão. As irmãs cuidavam dela, e quem cuidou muito dela foi a irmã Matilde, que morava na Cidade do México e ficava com ela durante o dia, lá no hospital. Os amigos da preparatória iam visitar, até que ela recebeu alta e foi para casa, ficou 2 meses em casa, e ela dizia que só os chatos da vizinhança e as carolas que iam visitá-la, porque era muito longe da preparatória. E aí, imagina colocar uma criatura dessa, toda engessada na cama, com essa vivacidade que a Frida tinha. Então, ela passou... a mãe teve uma ideia, o pai botou fé, eles construíram um cavalete, o pai entregou para ela a caixa de tintas, e ela começou a pintar. Aos 18 anos e meio, exatamente quando é o nó lunar, o primeiro nó lunar da Frida, ela começa a pintar. E aí ela começa, né, e a mãe põe um espelho no teto para que ela possa se ver. Então ela dizia que ela começou a se pintar porque era aquilo que ela conseguia ver. Então essa foto eu tirei lá na casa dela, no Museu Frida Kahlo, que era uma cama dessas de baldaquim, né, e o espelho ali, ela se via no espelho e começava a pintar. Então um dos primeiros quadros que ela pintou foi o pé dela, né, foi a mão, que ela pintava o que ela via, desenhava o que ela via. E aí essa danada começou a pintar. Então ela pintava assim, ainda com uma influência de uma escola clássica, né? Ela tinha uma influência muito grande, ela gostava de um pintor renascentista chamado Bronzino, ela gostava também de Modigliani, olha esse pescoção, né? E essa obra ela fez para o Alejandro Arias, que como o namoro deles era muito forte, assim, né? A família dele resolveu mandá-lo para a Alemanha para estudar, para se afastá-los um pouco, e ela pinta esse quadro, né, um autorretrato em trajes de terciopelo, em trajes de veludo, para mandar para ele se lembrar dela. E ela pinta a irmã, pinta amigos, ela vai pintando um monte de gente. Eu mantive os quadros dela em espanhol, com o nome que ela deu. Então a gente vai ver esses quadros ali. Então ela tinha 19 anos quando ela pinta esse quadro. E aí ela melhora e ela se recupera, e ela tem pequenos empregos, volta a conversar com os amigos da preparatória, e ela começa a ficar muito indignada com a religião, que ela vê como a mãe vai para a igreja todo dia, como a mãe e as tias seguem aquilo rigorosamente, mas não agem assim na vida. São preconceituosas, são fofoqueiras, e ela começa a pensar que religião que amor é esse, o que está acontecendo? E os amigos da preparatória levam para o Partido Comunista, para reuniões do Partido Comunista, e ela começa a ver que ali se pregavam os mesmos valores do catolicismo, ou seja, de igualdade, de liberdade, de serem todos iguais, e ela viu ali uma chance disso ser exercido. Então a religião dela virou o comunismo. E aí ela entra no verão da vida dela, no 4º setênio, que dos 21 aos 28 eu chamei de Mergulhando na Vida, depois Fênix, o outro setênio, e depois A Dor que Me Define. Tudo bem aí? A gente precisava de umas 3 horas para falar da Frida toda. E aí, no Partido Comunista, ela reencontra Diego, que era secretário do Partido Comunista, e os dois começam a namorar. O Diego com 40, mais de quase 41 anos, a Frida com 20, né? 21 anos, ela começa a namorar Diego. Isso é uma das últimas fotos da Frida de saia curta, né? Ela ainda colocava as 4 meias no pé, você vê que o pé dela no andar, ele é meio tortinho, e aí ela entra e começa a virar militante no Partido Comunista. Então ela precisa trabalhar, porque a família já não tem mais o que vender, a mãe começou a alugar quartos, ela junta os quadros dela e leva para o Diego examinar, para ele dizer se ela tem futuro como pintora. E ela tem um diálogo muito engraçado com ele, que ela diz para ele: escuta, eu sou pobre, eu sou mulher, eu vim trazer esses quadros para você olhar, não adianta você dar em cima de mim, porque eu sou uma moça muito séria, eu quero saber se eu presto para pintar ou não.
E aí o Diego pediu para ela deixar os quadros, o endereço, e no domingo seguinte ele foi para onde ela morava e falou, olha, você pode continuar pintando. E eles começaram a namorar a partir daí, né? Então ela começa a esse quarto setênio, né, namorando o Diego, e aí com 22 anos eles se casam, né? Essas duas fotos são fotos, não tem foto do casamento, mas são fotos logo depois, dias depois, essa daqui tem uma semana depois do casamento, e ela começa a descobrir a mexicanidade, e ela, inclusive para o casamento, ela pede emprestado um vestido da empregada dela, que é um traje de terruana, né, de uma região do México, e ela começa a se vestir como terruana, e foi muito engraçado que a mãe não apoiava o casamento, que ela dizia, vai casar com um cara feio, gordo, 20 anos mais velho que ela, comunista, ateu, que já foi casado 2 vezes, tem 3 filhos de outros casamentos. A mãe dela dizia que era o casamento da pomba com o elefante. O pai dela, antes de apoiar o casamento ou não, diz que ele foi ter uma conversa com o Diego, que ele falou para ela assim, olha, a minha filha tem um gênio desgraçado, é doente, então você vai gastar muito dinheiro com ela com remédio, não é muito bonita, se quiser casar, case. E o Diego casou, né? E é muito interessante que o elefante, né, que a mãe dela chamava, foi o que os socorreu financeiramente, foi ele que resgatou a hipoteca da casa, que eles estavam por perder, e recomprou a casa para a família, né? Um comunista rico. Né? Ele era um comunista abastado. Então, eles se casam, Frida cada vez mais mexicaniza suas pinturas, aqui é um exemplo, né? Ela pinta esse quadro que é bem interessante, bem famoso dela, El Camión, né? Aos 22 anos, o ônibus que está ali. Ela pinta esse quadro dela, né? O tempo... eu não estou conseguindo ler o nome do quadro aqui por causa do... Mas vocês estão conseguindo ler com 22 anos, em que ela começa a fazer autorretrato dela. E aí o Diego, com menos de 1 ano de casamento, ela fala essa frase maravilhosa, porque a ilusão acabou, né? Eles, quando casaram, foram morar numa residência coletiva, aí não deu certo, aí eles foram morar num apartamento, no mesmo prédio que morava a ex-mulher do Diego, que inclusive ensinou a Frida a cozinhar as comidas que o Diego preferia, e ela começou a perceber que ele estava traindo, e foi aí que ela falou isso. Na minha vida aconteceram 2 acidentes, o de bonde e Diego Rivera, e Diego foi de longe o pior, né? Então, com menos de 1 ano de casado, ela já percebeu que as coisas não mudaram muito na vida do Diego. E ele é convidado para ir para os Estados Unidos, trabalhar em São Francisco, vai fazer murais, eles se mudam em São Francisco, e ela começa a pintar. Quando eu falo que Frida está pintando, esses quadros dela eram muito pequenininhos, a grande maioria dos quadros era menor que um papel A4. Então ela pintava quadros pequenininhos, e ela foi pintando esse caminho nos Estados Unidos. Em São Francisco ela conhece o doutor Léo Eloesser, que foi um médico dela, consultor médico dela a vida inteira. De São Francisco eles vão para Detroit, isso aí ela pintou, né, nesse quarto setênio, nesse mergulhando da vida, como é que ela se via, né, em relação ao Diego. Ele era o pintor e ela era a senhorita de mão dada, né, ainda. De São Francisco eles vão a Nova York, Diego faz uma dieta lá com o Dr. Léo Loesser, ele emagrece bastante, então eles vão frequentar um pouco a noite de Nova York, depois eles voltam, eles vão para Detroit, e aí, deixa eu voltar para cá, a Frida quer ter filhos, o Diego não quer ter mais, porque ele já teve filhos, e ela não sabe se pode engravidar, e aí alguns médicos dizem que ela pode engravidar, mas que seria difícil o parto, alguns falam em cesárea, e a Frida acaba engravidando, e ela perde essa criança em Detroit, e ela pinta esta obra maravilhosa aqui, que chama-se o Hospital Henry Ford. Isso em 1932, Frida tem 25 anos,
e a dor, né, ela foi encontrada já abortando em casa, foi levada para o hospital, né? E a Frida começa a revelar para o mundo a dor, aos 25 anos. Nesse mesmo ano, ele morre a mãe na Cidade do México, ela fica muito, vai para lá, fica um pouco com o pai fica desatinado, depois ela volta e encontra de novo o Diego em Nova York, volta para os Estados Unidos para encontrar com ele, nasce o sobrinho dela, né, no setênio anterior tinha nascido a sobrinha, que são as duas grandes paixões, né, e ela fica, assim, o anseio dela é voltar para a Cidade do México, eu quero voltar para a Cidade do México, né. Quando a mãe morre, ela pinta essa imagem, que chama Meu Nascimento. Eu queria chamar a atenção para vocês desse rodapé aqui, que a gente vai ver mais tarde em outras pinturas, né? Então, tem um autor que fala que a Frida era a teia mais religiosa que ele conhecia, né? Então, ele pinta essa Virgem das Dores aqui, ela pinta essa Virgem das Dores e faz esse quadro Meu Nascimento, quando morre a mãe. E aí ela volta para os Estados Unidos, como eu falei, e aí vem outro fato interessante relacionado com o Sol e a Lua, que ela vê o primeiro eclipse da vida dela, e a partir daí, todas as imagens dela, ou a grande maioria das imagens, tem Sol e Lua. E aqui mostra como ela estava dividida, que esse quadro se chama Autorretrato em Pé, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E Diego tem que voltar para o México para acabar um trabalho que ele tinha deixado pendurado lá no Palácio Nacional, e ela insiste e eles voltam para os Estados Unidos. Moram um pouco de tempo na Casa Azul, mas Diego manda construir, um arquiteto famoso na época, Juan Gorman, constrói a casa de San Ángelo, que é a casa estúdio de San Ángelo. Que aqui esse prédio aqui maior, vermelho, era do Diego, e esse aqui era o da Frida. Agora, aqui entre nós, assim, de amiguinho. O que se passa na cabeça de uma criatura que manda construir uma casa dessa? Essas fotos fui eu que tirei, né, menos a da Frida, infelizmente, com escadas assim para uma pessoa que tinha problemas de locomoção. Então, para ela ir da casa dela para a casa do Diego, ela tinha que subir até o terraço e atravessar para a casa de Diego. Se ela tinha que descer para fazer compras, ela tinha que descer todos os andares. Enfim, como é que alguém, né, faz uma casa dessa para uma pessoa que tinha problemas? E ela veio do México, dos Estados Unidos, com muitos problemas. Diego emburrado, porque tinha voltado para aquela porcaria de México. Tem um monte de casos. A Frida com a saúde ruim, com problema circulatório, com problema no pé que ela mal conseguia andar. Ela tem uma nova gravidez e um novo aborto aqui. E aí, nessa época, a Cristina, a irmã dela, se separa do marido, vai morar lá, e tem um caso com o Diego, e a Frida descobre esse caso. Então, no final desse quarto setênio, ela se separa de Diego, ela compra um apartamento na Cidade do México, vai embora para lá, e vai curtir, vamos dizer assim, a dor dessa solidão, e ela pinta esse quadro, que é maravilhoso. Olha o rodapé, igual da casa dela, né, do quadro da mãe, chamam-nos Quantos Piquetitos. Foi um caso que saiu no jornal, que o marido matou a mulher, mas ele disse, eu não queria matar, eu só dei umas picadinhas, assim, eu só dei umas facadinhas, né? E ela pinta esse quadro com a moldura suja de sangue, e está entregando a dor para o mundo. Ela corta o cabelo, né? Esse é o autorretrato dela com o cabelo cacheado, ainda curtinho para nascer, pinta isso aqui que chama olho avissor, né? Aquele olho que está prevendo alguma coisa na época ainda, né? Aos 28 anos, já nesse segundo setênio. E aí, Frida, sendo Frida, tem um caso com esse homem maravilhoso, que chamava Isamu Oguchi, que era um escultor nipo-americano. E aí ela tem casos com homens e mulheres, Diego também. Diego admitiu os casos com as mulheres, mas não admitiu os casos com os homens. Ele tinha ciúme, queria matar, dar tiro. Ela tem um caso com Isamu Oguchi. E aí ela tem uma nova gravidez e um novo aborto. Alguns diziam que havia rumores que o filho era de Isamu Oguchi, não de Diego, né? Ela pinta esse quadro que chama Eu e Minha Boneca, né?
E aí ela começa a colecionar bonecas, já que ela não consegue ter filhos, e pinta este outro quadro aqui, que, né, o que ficou para trás, quem que me ampara, pode ser um precursor das duas Fridas, né, esse coração atravessado por uma flecha, caído, espalhando rios de sangue. Aí, nesse quinto setênio acontece, o Trotsky não tem mais terra, ele é expulso da Noruega, onde ele estava abrigado. Diego convence o governo do México a receber Trotsky, e o Trotsky vem e vai morar na Casa Azul deles, eles moram em Sangorno, quando a Frida está nesse segundo setênio, né, está por volta dos 29, 30 anos, né? E aí acontece um negócio muito interessante que eu esqueci de falar. Nesse segundo setênio, depois dessa dor toda, ela perdoa Diego e perdoa a irmã dela incondicionalmente. Incondicionalmente ela perdoa a irmã, Cristina. Aí ela tem essa nova gravidez, esse novo aborto. Aí faz uma cirurgia nos pés para tirar os ossos sesamoides. Diogo está doente, ela tem dores na coluna, sofre de anorexia, sofre de úlcera, e aí o alcoolismo se agrava, ela começa a andar com garrafas de bebida no bolso das saias, e foi aí que ela falou essa frase, que é de um poeta que ela gostava muito, que muita gente conhece, que ela diz assim: eu bebia porque eu queria afogar as minhas mágoas, mas agora essas desgraçadas aprenderam a nadar. Então, a Frida fumava, você vê que tem muito retrato, muito autorretrato dela com cigarro na boca. Então, quando Trotsky chega, 29 anos e meio, eu confirmei aqui na minha cola, ele vai morar na Casa Azul, e lógico que ela tem um caso com Trotsky. E até ela pinta esse quadro e oferece para ele e a mulher vão morar ali. E aí ela conhece também este sujeito também maravilhoso que chama Nicolás Murray, que é um fotógrafo húngaro-americano, e as fotos mais fantásticas de Frida foram tiradas por ele. Ele tem um caso com ela, eles se apaixonam, tem um caso muito, muito sério, muito forte, né? E ele tira essas fotos, todas essas fotos coloridas, lindas da Frida, são tiradas pelo Murray. Aí, tá, então, deixa eu voltar aqui para fazer spoiler, né? E ela começa a pintar, e aí ela tem isso por volta dos 31 anos e meio, quando eu estou no máximo da encarnação, quando ela está no máximo, a gente está no máximo da encarnação, ela se reconhece pintora, ela começa a vender quadros e fica, gente, eu estou vendendo quadro, o que está acontecendo? Né? Então ela começa a se firmar e ela é convidada para uma exposição em Nova York, fazer uma exposição individual em Nova York. Ela vai na galeria de Julian Levy, ela reencontra Nicolás Murray lá, o caso deles reacende, mas ela não deixa, para ela não tem nenhum problema, ela tem um caso com Julian Levy, que foi quem tirou essas fotos maravilhosas da Frida. A Frida desnuda, essas fotos foram tiradas pelo Julian Levy. Nesse meio tempo, ela já conheceu os surrealistas, André Breton a convida para fazer uma exposição na França, e dos Estados Unidos, Diego a convence, ele do México, para ir para a França, e ela faz uma exposição na França, onde ela vende esse quadro. Foi o primeiro artista mexicano que teve um quadro comprado pelo Louvre. Esse quadro aqui agora está no Museu Georges Pompidou, Museu de Arte Moderna da França, que chama La Marca, né, ou A Moldura, aos 31 anos. E ela na França, que é em 1938, ela começa a ver refugiados judeus chegando da Alemanha e começa a ficar desesperada do jeito que eles são tratados pelos franceses. Aí começa um movimento de recepção de refugiados judeus lá no próprio México. Aí ela chega linda, maravilhosa, né, forte, vendeu quadro na França, vendeu quadros, a exposição dela de Nova York, ela vendeu quase 60% dos quadros, ganhando seu próprio dinheiro, chega no México. Diego perde o divórcio. E aí ela entra num outro processo,
e pinta em 1940, aos 33 anos, saindo da fenda crística, as duas Fridas, que a gente fez uma reflexão no início sobre eles, né? Então, algumas coisas agora que a gente já olhou, a gente pode chamar atenção, né? Esta Frida tentando conter hemorragia, que daqui a pouco a gente não sabe se isso aqui é sangue ou se é bordado, né? Esse camafeuzinho aqui tem uma efígiezinha do Diego Rivera. Então, ela reafirma esse amor pelo Diego, que é a base dela, né? Ela pinta duas filhas. Foi o maior quadro que ela fez, o maior, literalmente, esse quadro tem 1,73 m por 1,73 m. Ela nunca pintou um negócio desse tamanho. Ela pinta as duas Fridas, ela corta os cabelos de novo, né? E ela faz esse autorretrato com o cabelo cortado, e ela fica muito doente, porque a coluna dela fica completamente acabada, e ela precisa fazer tração, então ela ficava horas pendurada pelo pescoço, né, para fazer tração, e aí ela pinta, né? E aí, nesse meio tempo, tem um atentado contra o Trotsky, eles rompem, ela e o Diego rompem com o Trotsky, depois tem um atentado que foi feito por um moralista também, então Diego foge do México, volta para os Estados Unidos, porque estavam querendo implicá-lo nesse atentado, depois Trotsky morre e Frida é presa para interrogatório, e ela está muito doente, e o Diego a chama de volta para São Francisco. Ela está com uma infecção nas mãos, ela está andando de cadeira de rodas, e ele diz, vem comigo para os Estados Unidos, que o doutor Léo vai cuidar de você. E aí ela vai para os Estados Unidos de novo, e nesse meio tempo de dor, ela pinta esses quadros também que são muito conhecidos, né? Os quadros sempre que acontece alguma coisa nesse pescoço dela. Minha voz não é ouvida, eu não sou ouvida, eu não consigo engolir, eu não consigo... ela pinta esses autorretratos que são maravilhosos e que transmitem o que está acontecendo. Então, ela vai para os Estados Unidos e aí se reencontra com o Diego. Tem um caso com um refugiado espanhol, tudo bem, né? Nesse meio tempo. Mas eles se casam de novo, eles se recasam em 1940, e ela tem, eles fazem um novo pacto de um casamento mais aberto, que ela vai se sustentar, que ele não precisa ser sustentado, e aí foi o período mais feliz da vida da Frida, porque ela volta a morar na Casa Azul, o Diego fica lá em São Ángel, reforma a Casa Azul, ela tem um estúdio maravilhoso, que tem essa aqui é a vista do estúdio, né, lá para fora, para o jardim. Aqui a cozinha, um pedaço da cozinha da Frida, aqui é o estúdio, tudo muito organizado, tudo muito detalhado. Ela cuidava da casa, ela começou a ter um monte de animais. Foi o período mais bonito, quando a Frida resolve deixar de sofrer com as dores emocionais e com as dores morais, né, neste setênio. E aí ela pinta alguns autorretratos mais maduras, mais presentes, com a dor, se refletindo aquele fundinho de quem sabe o que passou, né? E aí ela começa o sexto setênio sendo convidada para dar aulas numa escola de arte que chamava La Esmeralda. E ela era amada pelos alunos, e em La Esmeralda ela começa a dar aula lá, e começa pela primeira vez a ganhar dinheiro, né? Antes assim, desse setênio, eu esqueci, no final do setênio o pai dela morre, ela fica muito desesperada com a morte do pai, e Diego começa a construir um museu arqueológico para guardar as obras que ele colecionava, as obras pré-hispânicas, né? Então eles passam algumas necessidades, porque ele usa o dinheiro deles vai tudo para isso, e aí se mostra um lado da Frida, o resultado de um lado da Frida. A Frida sempre foi muito gentil e foi muito boa para as pessoas mais humildes. Então, ela que fazia compras no mercado de Culiacán, ela que ajudava um monte de gente, e aí, nesse período, começaram a aparecer cestas de mantimentos na porta dela. As pessoas que ela havia ajudado até então deixavam cestas de mantimento na casa dela. E ela começa a trabalhar lá em Esmeralda, ganha salário, e vai ajudar a ensinar a pintar. E quatro deles, jovens,
ficam muito íntimos dela, que são chamados Los Fridos, tem uma foto deles aqui, falta um dos rapazes aqui, e ela põe eles para pintarem o mundo, né? Então, vão pintar os bares, vão pintar tudo isso. Aqui é uma das raras fotos da Frida sorrindo, né? Ela não sorria muito porque, a essa altura, os dentes dela já estavam estragados das medicações que ela tomava, né? E do quanto ela bebia. Então, tem poucas fotos da Frida sorrindo. E aí ela começa um processo de dor muito grande. E aí ela pinta esse quadro também bem conhecido, que é La Columna Rota, né? E mais outros, né? E aos 37 anos, no nó lunar, a Frida começa a escrever o diário dela. Então, aqui são as 2 primeiras páginas do diário da Frida. Por que está escrito isso, a gente não sabe. Diário de Frida, né? Ela escrevia sem data, escrevia em folhas alternadas e voltava. E à medida, esse diário ela manteve até morrer. E a gente começa a perceber, olhando o diário, aqui a capa, né, o facsímile da capa do diário, e aí a letra começa a ficar diferente, o tipo de pintura começa a ficar diferente, ela vai registrando as dores dela, mas era Frida. Chegava um amigo, gostava de um desenho no diário, ela arrancava a página e dava para ele, o diário ficava sem ordem, né? Tem esse livro publicado, é muito bonito, a gente entender esse caminho da Frida pelo diário dela. E aí muita dor, né? Ela pinta aos 38 esse retrato que é bem interessante, autorretrato com mono, né, com macaco. Ela pinta a máscara, e ela pinta sem esperança, porque tudo que ela come, ela devolve, ela não consegue comer, né? E ela pinta esse quadro que um dos médicos falou, não, agora você vai conseguir comer de tudo. Ela pinta, né, La Venadita, ou veado ferido, e aí de muitas dores ela resolve para os Estados Unidos fazer uma cirurgia, vai com a irmã Cristina, em que eles fazem uma cirurgia que eles tiram ossos da bacia, aqui é uma foto dela como ela ficou depois, né, ela se pintou, eles tiram ossos da bacia para soldar na coluna. E aí ela já estava usando coletes, né, eram coletes de metal ou de lona, e essa pintura chama Árvore da Esperança, mantenha-se firme. Então ela volta, ela tem que ter uns 6 meses de repouso, ela tem 3, se sente melhor e começa a entrar na vida de novo, né? Porque a Frida achava que ia ter uma mágica, ia acontecer uma mágica para fazer ela ficar boa. Estou preocupada com a hora ali, vamos lá. Desculpa se eu sair correndo agora. Vão comigo. Ela pinta esse quadro maravilhoso, que faz esse desenho, que são As Aparências Enganam, né? Então ela usava trajes de terruana que ajudavam a disfarçar os coletes, mas a dor estava lá, a presença da dor sempre junto com ela. Ela pinta esse quadro que eu amo, por isso eu coloquei aqui porque eu amo, que é a Frida de cabelo solto. E aos 40 anos, a maioria das fotos dela, ela está sentada, ou na cadeira de roda, na poltrona. E aí começa o 7º setênio, né, que é dos 42 até ela morrer aos 47, que eu chamei de A Luta entre o Ir e o Ficar. Ela começa esse setênio aos 42 com gangrena no pé direito, então ela tem que amputar. E começa a reviver nela essa esperança dela no Diego, no amor dela pelo Diego, e aquele impulso religioso da religião dela, que era o comunismo, né? Então eles voltam para o Partido Comunista, ela começa a pintar obras, que ela começa a colocar os símbolos, né, comunistas ali, no sentido de ela pinta um quadro dizendo que o comunismo vai salvar, vai restaurar a saúde do mundo, né? Ela pinta um quadro assim. E aí começa o processo da dor, que começa a aniquilar e a perturbar. Ela começa a tomar muitos analgésicos. Ela escreve no diário dela sobre Diego. Diego fica doente nessa época. Ela escreve assim: se eu tivesse saúde, daria toda para ele. Se tivesse juventude, ele poderia ficar toda com essa juventude. E aí ela passa um período em 1943
né, isso aqui são pinturas do 7º setênio, ela de muleta, ela não consegue mais andar sem bengala ou sem muleta, né? Aí ela pinta essa declaração de amor pelo Diego, que é um quadro que tem um nome enorme, né? O abraço do amor, do universo, a terra, quero o México, eu, Diego, e o Sr. Schlott, quero o cachorro, né? Então ela pinta, ela quer ser a mãe do Diego, ela quer cuidar do Diego, recebe muitas visitas de amigos, e aí ela tem que ficar internada no hospital por 9 meses, porque começa a infeccionar a operação que ela fez nos Estados Unidos, e ela dizia assim, eu fui para o hospital porque eu estava fedendo que nem um cachorro morto. E no hospital, ela mora lá por 9 meses, e ela no hospital pinta, os amigos iam visitar, faziam teatro de fantoches para ela, Diego mandava os modelos para ela poder pintar, ela começa a pintar, usa coletes de gesso e começa a pintá-los. Os amigos, ali vira centro de encontro dos amigos, né? Em 1951, morre Matilde, a irmã dela mais velha, que cuidava dela bastante, né? Aliás, todas as irmãs, inclusive as meias-irmãs, sempre deram todo o suporte para ela, isso não aparece nos quadros, não aparece nas fotos, né? Mas as irmãs estavam atrás dela dando suporte. Então, quando ela era internada no hospital, elas cuidavam do Diego, como se a Frida só ia para o hospital se elas cuidassem do Diego, né? Então, ela tinha esse suporte familiar, essa rede familiar muito forte. Ela pinta retrato de meu pai, né? Quando morre Matilde, e aqui dela pintando, né? Em junho de 1951, ela pinta isso. Aos 53 anos, ela tem a primeira exposição individual dela, que ela que pintou, fez o cartazinho, esses versinhos escritos com a mão dela, ela que escreveu os versinhos. Ela vai de ambulância, tem uma cama lá para recebê-la na exposição, e aí ela toma tequila e fica com os amigos até de madrugada, né? E volta para casa. Ela é hospitalizada depois, novamente, e aí ela passa 3 meses no hospital e amputam a perna direita da Frida, do joelho para baixo, e aí que ela desenha isso, esse desenho está no diário dela, e ela escreve isso, né? Pés para que os quero, se eu tenho asas para voar. Então esse fervor marxista dela é cada vez maior. Ela manda fazer uma bota, uma perna, né, com uma bota igual a bota que ela mais gostava, vermelha, então ela punha essa prótese, né, com essa bota vermelha, né, que ela não perde a verve, né, não perde o impulso de vida dela, né, que isso é muito interessante. Aí, em 1954, morre uma grande amiga dela, se suicida, que é a Isabela Vargas, ou Tchabela Vargas, e aí Frida tem 2 tentativas de suicídio, em abril e maio de 1954. E aí ela vê como o Diego fica desesperado, e aí promete que não vai se suicidar mais, e ela se anima para viver, né? E aí uma frase que atribuem para ela no leito de morte, não é no hospital, ela disse, eu saio daqui e não quero mais voltar para o hospital. Ela começa a preparar a festa de 25 anos de casado deles, ela compra um anel para Diego para dar de presente, dá antes do tempo, que ela diz que não sabe se vai sobreviver até o aniversário dele em dezembro. As pinturas dela começam a ficar bem diferentes, ela já não tem mais o detalhe, por causa do excesso de analgésico, do álcool, da dor. Esse é o último autorretrato dela, um autorretrato inacabado. Esse amor dela e Diego segue. Então ela completa 40, ela querendo viver e fazendo planos de ir para a Polônia e fazendo muitos planos com Diego, ela vai participar de uma manifestação a favor da libertação da Guatemala no dia 2 de julho. E aí ela está bem fraquinha, né? Aqui a Frida está com 47 anos, né? Ela mal consegue levantar a mão, mal consegue estar ali, mas ela vai estar presente.
No dia 6 de julho, ela completa 47 anos, super animada, quer ir à Polônia, da Polônia ela vai à Rússia, aí ela tem enfermeiras 24 horas por dia. No dia 13 de julho, no dia 12 de julho, ela recebe muitas visitas, e na noite de 13 de julho, ela morre na casa onde nasceu. 13 de julho de 1954. Ela é cremada, o corpo dela é cremado, é velado no palácio, num dos palácios lá dos monumentos mexicanos, e aí tem uma confusão, porque alguém põe uma bandeira comunista em cima do caixão, e ela e cria uma confusão, porque era um local do governo que vinha para lá, então ela sai com essa polêmica, né? Diego fica muito triste, e ela morre nessa casa. E aí, está aqui, as cinzas dela estão ali no Museu Frida Kahlo, aqui esta que vos fala, que era ruiva na época, né? Fotografando a urna das cinzas, era para as cinzas de Diego estarem ali também, mas ele foi enterrado no Monumento dos Heróis Nacionais, a Frida está ali sozinha, né? Lá no Museu Frida Kahlo, nessa urna pré-hispânica. E um dos últimos quadros que ela pintou se chama O Círculo. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Esse quadro tem 15 centímetros de diâmetro. Tem uma ideia do que era a Frida pintando, né? E esse foi o primeiro que eu mostrei para vocês. Não estava na hora dela ir? Fechou o círculo, né? 40, ela pintou isso com 17 anos, 30 anos depois. Ela pinta o círculo. E aí ela pinta também um dos últimos quadros, foi uma natureza morta, não com tanta precisão como ela pintou, e deixa a mensagem de Frida que ela carregou a vida inteira: viva la vida. Né? E ela pinta as melancias, né? Que tem as cores do México, ela pinta as melancias plenas de sumo e fruta e doce, e escreve no quadro: viva a vida. Frida Kahlo, Coyoacán, 1954, México. Opa! Graças, Frida. E aí eu trazer um trabalho para vocês. O convite é que a gente faça, que vocês respondam essas perguntas, e a gente vai dividir vocês em pequenos grupos, e aí a gente vai conversar, a gente vai escrever sobre isso, né, nesse tempo que vai ter, e conversar nesse pequeno grupo, dividir o que a gente consegue dividir, o que a gente acha que pode dividir. Tem uma coisa que sempre me perguntam, né, o que aconteceu com o Diego depois que Frida morre, né? Uhum. Diego, um ano depois da morte de Frida, ele fica muito arrasado. Ele escreve que só depois dela morrer ele se deu conta que ela era o amor da vida dele, né, que a vida dele sem Frida não fazia sentido. Mas um ano depois ele se casa de novo. Ele se casa com a assistente dele na época, né, que era há 8 anos, ele era assistente. Então ela morre em 1954, em 55 Diego se casa, ele doa a Casa Azul e todo o seu acervo para o governo do México, né, para o povo do México, não para o governo, para o povo do México. Tudo ele doa. Tem um banheiro que fica trancado com algumas coisas que ele diz que ele doa com a condição de que só abram aquele banheiro 15 anos depois, a gente não sabe por quê, né? E nesse banheiro estavam todos os 38 coletes que a Frida usou, né? Os de gesso, os de aço, os de lona, estavam lá. A prótese da Frida estava lá, enfim, um monte de objetos, coleção de bonecas dela estava presa lá, né? E aí o governo do México transforma em museu. E Diego morre em 1957, 3 anos depois da Frida, né, de câncer no pênis.
né? O que pode parecer uma piada do destino, né? Esse homem que teve inúmeras amantes, que vivia, né, passando nesse processo todo, ele morre de câncer no pênis, né? E que mais, assim, que acho que é interessante, é um lado, assim, que é bem interessante da Frida, que é essa coisa da Frida é a família dela, né? Ela tinha os valores familiares, embora ela reclamasse e brigasse com a mãe, ela aprendeu a bordar, ela aprendeu a costurar. Então, os travesseiros da casa, a gente hoje, quem conseguir ir lá no museu e ver que as camas têm travesseiros bordados, foi a Frida que bordou, né? Enquanto ela foi casada com o Diego e ela estava inteira, quem fazia a comida do Diego era ela. Os empregados da casa faziam todas as comidas e ela fazia a comida do Diego, né? Do jeito que ele gostava, era só ela que sabia fazer a comida do Diego. As irmãs dela não tiveram filhos, a não ser a Cristina, que teve 2 filhos, mas as irmãs mais velhas tinham problemas no útero, elas nunca sofreram acidentes, mas todas elas, as 2 tiraram os úteros, né? Assim, relativamente novas. As meia-irmãs da Frida, do colégio interno, foram para o convento e se tornaram freiras. As irmãs, a Cristina morreu cedo de câncer, as 2 irmãs morreram, a Matilde morreu cedo com 49 anos, a Adriana morreu com 60 e um pouquinho, e as 2 meia-irmãs viveram quase até os 100 anos. Então, tudo que era pessoal da Frida, coisas que não eram, que não foram doadas para o governo, né, do México, pertence agora à única sobrinha dela viva, que é a Isolda, né? A Isolda escreveu um livro sobre a Frida, que eu estou esperando esse livro, né, chegar para mim. Uma amiga que está morando no México, quando ela chegar, ela vai trazer esse livro para mim, que chama Frida Íntima, que aí tem fotos e cartas, né? É muito interessante que o primeiro namorado da Frida, que era o Arias, né, o Alejandro Arias, ele nunca se casou. Ele sempre manteve uma correspondência muito ativa da Frida. Tem um livrinho que chama, eu tenho que olhar aqui, colar o nome do livro, que eu só consegui esse livro em inglês, que chama As Cartas Apaixonadas da Frida Kahlo, e que tem a reunião de muitas cartas que ela trocava com os amigos, e ela se correspondeu com Alejandro Arias até morrer. E ele era o grande ouvido dela, ela contava o que ela sofria, como ela sofria, ela contava o que estava acontecendo, né? Então eu sempre fico em dúvida se o amor, né, o amor eterno, o amor constante da Frida não tenha sido o Alejandro, né? E Diego era aquele acidente kármico maravilhoso que acontece muitas vezes na vida, né, da gente. Tivemos uma pergunta, tá? Temos uma pergunta. Então... A Débora Johanne pergunta: você acha que a Frida era, de certa forma, egocêntrica por só pintar a si mesmo e sua vida? Pois é, a Frida, ela dizia assim: eu pinto a mim mesma porque é o que eu conheço melhor. Então ela sempre disse assim, ela nunca pintou para os outros, ela sempre pintou para ela mesma, ela sempre pintou, nunca para dar satisfação, ela pintava o que ela sentia que precisava pintar. Então eu não sei se pode chamar isso de egocentrismo, mas ela disse, eu pinto o que eu conheço sou eu. Eu conheço as minhas dores, eu conheço meus sentimentos, eu conheço o que eu passo na vida, então eu me pinto, né? Eu pinto, né? Chamavam a Frida de surrealista, ela ficava braba, que ela dizia que ela não pintava sonhos, ela pintava a realidade dela, né? Ela falava sempre isso. Tem alguns trechos, assim, o que ela fala disso, ela fala dessa pintura, né? Ela pinta o que o que ela conhece, né? Ela pinta o que ela sabe, e ela sabe muito dessa dor, né? Era o universo dela. A gente vai ver, por exemplo, o Diego, né? Diego era muralista, ele pintava aqueles quadros enormes, e a Frida pintava quadrículas, né? Aquele último quadro dela tinha 15 centímetros, eu medi na minha mão, né? É isso aqui,
não é nem um palmo aberto o tamanho dos quadros. Ela tem quadros pequenos de 12 por 7,5. Imagina a precisão da pintura dessa mulher, né? E ela era muito estudiosa, ela tinha livros de botânica, de zoologia, então todos os animais e todas as flores, as folhas e flores, as plantas da pintura dela são pintadas com detalhe de ilustração botânica e ilustração de fauna. Era uma estudiosa de anatomia. Então, assim, é fascinante perceber. Outra coisa, ela amava crianças, ela sempre quis ter filhos e não conseguiu, né? E as crianças amavam a Frida, tem uns relatos assim dos filhos dos amigos ficarem apaixonados por aquela senhora cheirosa, né? Perfumada, com a pele que tinha, dos braços tinha pelinho como se fosse pêssego. No final da vida, né, ela sofrendo de muitas dores e sofrendo bastante, ela ainda era o consolo dos amigos. As pessoas iam descarregar com ela suas mágoas, ela sempre saía com um conselho, com um abraço amigo. Ela tirava os anéis e dava de presente, ela mandava fazer mimos, né? Então ela ia para ser as pessoas iam para consolá-la, né, da dor, e ela consolava as pessoas. Então isso é muito, muito legal de ter, né? E essa capacidade dela de conquistar as pessoas. Agora está rolando até na internet uma gravação que atribuem a Frida lendo um poema, né? Eu ouvi aquela gravação e eu não acredito que seja da Frida, porque ela fez isso com 40, essa gravação ela fez quase um pouquinho antes da morte, e é impossível que uma pessoa que tenha fumado e bebido a vida inteira tenha aquela voz clara e não rouca, né? Eu achei que era impossível aquilo. É uma voz que lê muito claramente, embora ela tivesse essa preciosidade, né? Há relatos da voz rouca dela, né? E aquela voz não era rouca, né? Então tem filmes da Frida, eu sempre quis ouvir a voz da Frida, né? E acho que nesse plano eu não vou ouvir a voz dessa mulher, né? Ela gostava de cantar, ela gostava dos que chama dos corridos, né? Das músicas mexicanas, ela cantava muito. Os amigos diziam que ela bebia como os mariachis, né? E aí, como é que foi? Alguém quer dividir com a gente? Você pilota isso, Carlos, essa parte? Sim. Uhum. Se alguém tiver, assim, algum insight, alguma reflexão que foi levada ou compartilhada no trio, na dupla, que quiser trazer a partir do que ouviu, né, na biografia. Eu posso falar algumas coisas também. Fale, Simone. Fala rapidamente aqui, né? Somos muitas. Uma coisa que foi colocada aqui, eu fiz a dupla com cadê ela? Aqui com a Jane. É que, assim, ao mesmo tempo, uma pessoa muita força de vida, né? Assim, superando, muita resiliência, muita superação. Tão livre, ao mesmo tempo, tão presa, assim, fisicamente, né? O gesso, os tempos em hospital, a muleta, né? E talvez, assim, essa questão do autorretrato seja não só uma limitação também, né, daquilo que ela conseguia ver, mas também uma necessidade de se retratar, uma necessidade da alma de se retratar para transbordar, né, essa dor e ser livre na alma, né, para além das limitações físicas que ela viveu. Passa a bola. Eu pego a bola aqui, Carlos. Fala, Valquíria. Fiz grupo com a Alice, com a Heloísa, e para a gente fica essa questão do legado, assim, né? Da amplitude do legado. O legado na arte, o legado na humanidade, o legado político, na atuação, né? Sem muito discurso, mas na prática da vida, assim. O quanto inspira e o quanto era uma mulher... E a gente até comentou, né? À frente do tempo dela e até do nosso, se a gente pensar.
Assim, logo no início da nossa conversa, do nosso trio, eu fui falando assim, eu falei, nossa, eu cheguei um pouco atrasada na reunião, eram umas 7h15 mais ou menos, ela estava falando mais ou menos dos 7 anos de idade dela, né, dos 7 anos para cima que eu peguei. Aí eu falei assim, gente, parece que ela está falando a minha biografia. Ela está falando um pouco de mim, e aí, de certa forma, a gente chegou à conclusão que todo mundo tem um pouquinho de Frida dentro de si, né? Essa vontade de quebrar Liberdade. regras, essa vontade de evoluir, essa força, né? Anseio por liberdade, né? Anseio por liberdade e correr As atrás, né? paixões. E ir e realizar essa liberdade, né? Suelen, quer falar alguma coisa? Eu achei incrível, porque a Rúbia, enquanto falava o que reverberava para a vida dela, eu me identifiquei com relação à liberdade, né, Maísa, que a gente falou hoje bastante. E assim, que eu vislumbro para a minha vida, assim, é que eu tenha esse anseio pela liberdade, mas que eu seja tão atuante quanto ela foi, assim, que colocou tão em prática, assim, né, mesmo com todas as limitações, mas conseguiu se fazer presente na vida, assim. Isso. Posso falar uma coisa que foi contribuição muito da Jane, também na nossa conversa, sobre as expressões também do sexo, né? Assim, na obra dela, e de alguma maneira essa potência de vida era tão forte que essa expressão sexual, em todos os sentidos, né? Não só na obra, mas também nas relações, né? Que ela teve de uma maneira muito livre, estavam muito presentes, né? A despeito de todas as limitações físicas, ela foi capaz de viver livremente, né, essa expressão. Eu achei interessante, fiz dupla com a Rita, eu achei interessante, além de tudo isso que vocês falaram, a questão da paixão por tudo que ela fazia, e Isso. essa paixão levava ela a viver o presente. Eu tenho a impressão que ela não ficava presa no passado e nem ficava pensando no futuro. Ela pegava o que estava na frente dela naquele momento e dava o melhor de si apaixonadamente. Então, para mim, foi uma coisa assim, um exemplo incrível. Paixão pela vida e pelo presente. É isso, a gente também falou das paixões, mas as paixões dela, não só pela vida, como pelos homens, pelas mulheres, em tudo dela estava contida essa paixão desmedida, assim, quer dizer, não tinha freios, né? Porque o anseio por liberdade dela era muito grande, ela praticava essa liberdade, ela fazia por onde, e também a gente comentou, que na verdade fui eu que comentei, mas as meninas concordaram, que era muito interessante nela, e isso eu botei porque reverbera na minha vida, certo? A colocação dela no ambiente masculino, como ela se colocava no ambiente masculino. Ela era uma mulher que os homens gostavam de estar com ela, de conversar com ela, de trocar ideias com ela, entendeu? Então, eu me identifiquei muito com isso e as meninas concordaram também. E sobre o segundo, o que vislumbra que pode ser fonte de inspiração, para mim, é resignação, força e resiliência dela. Muito obrigado pelas participações, muito obrigado, Maísa, né, pela companhia, pelo presente de trazer a Frida. Nós já passamos um pouquinho do nosso horário, mas acho que a Frida merece, Maísa merece. Eu queria, antes de encerrar, deixar com vocês os próximos eventos, né, os nossos próximos encontros. Então, nós já temos uma programação até o final do ano. Em agosto, a gente vai ter a biografia de Gandhi, pela Simone, trazida pela Simone, da Escola de Florianópolis. Em setembro, o Guimarães Rosa, trazida pela Alexandra Metrô, que é da Trinos, é uma das coordenadoras da Trinos. Em outubro, o Bernard Leavenworth, que foi uma figura muito importante dentro da antroposofia e dentro do trabalho com a biografia humana. Quem vai trazer é o João Luiz Souza, da Lumo Consultorias. Em novembro, será o Alexandre o Grande, pelo Matias, que também é da Escola de Floripa. E em dezembro, fechando o ano, a programação desse ano, porque essa programação vai continuar com certeza, teremos a Mônica Mota, que está conosco, que é coordenadora da Trinos também, trazendo a biografia de Gaudí
mas contada pela história, imagens e o sagrado da Sagrada Família, que é a obra máxima, o esplendor da obra de Gaudí está ali muito bem representado. Então, é sensacional essa biografia, vai ser 2 em 1, né? A gente vai continuar com essas biografias, já vou começar a preparar a Gaudí daqui a pouco. Porque tem muita coisa para fazer. E muito obrigada por estarem conosco aqui. E se gostarem, divulguem, né? Porque a gente está sempre divulgando, mas é bom, se vocês gostaram, fazer boca a boca, é muito bom. Muito bom. Legal. E eu queria deixar assim, a expressão da minha profunda gratidão, né, dessa oportunidade. Inclusive, quem não está aqui até o final vai perder. Eu tive uma companhia aqui ao longo dessa conversa, que é essa Fridinha maravilhosa que está aqui, né? Ela estava aqui do lado prestando atenção. Então, nós agradecemos essa oportunidade de mostrar esta mulher fantástica, né? De inspiradora, essa mulher que faz parte de todos nós, homens e mulheres, né? Muito obrigada, Trinos, a vocês, meus amigos queridos, e que bom que vocês estiveram com a gente aqui, tá bom? Obrigada a você também. E Maísa, você apresentou lindamente, Maísa. Obrigada. Apresentou lindamente, assim, com uma riqueza muito grande. Parabéns, tá?